Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdirene, do quarto ano, da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha. E na nossa aula de História de hoje, nós vamos estudar sobre migração, imigração e emigração. Imigração é um movimento de entrada permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência de pessoas de um país para outro. Então é isso. Migração. O nosso país, o Brasil, ele recebeu várias e várias outras pessoas de outros países, do continente europeu principalmente. Nós recebemos pessoas da Itália, de Portugal, da Espanha. Então, eles saíram do seu país de origem, aqui do continente europeu, e vieram para o nosso país aqui no Brasil, no continente americano. Então, eles se deslocaram do seu país de origem para vir para o Brasil. Isso quer dizer, então, que eles imigraram. Eles saíram e vieram para cá. Já a migração é o deslocamento de indivíduos, pessoas, do mesmo país de origem. Vejam, quando uma pessoa sai do seu estado natural, nasceu, digamos que em Mato Grosso, e foi para Minas Gerais, né? Ele saiu do seu estado de origem e migrou para outro estado, para Minas Gerais. Esse processo é um processo de deslocamento no mesmo país. Ele migra, né, de um estado para outro. Por isso que é migração. Já emigrante é a saída do seu país de origem. A pessoa, né, digamos, reside aqui no nosso país, o Brasil, mora, nasceu aqui e vai para outro país. Saiu do Brasil e digamos que foi para outro, né, outro país em outro continente. Digamos que foi para um país no continente Oceania e passou a residir lá. Então, isso quer dizer que ele é emigrante. Ele saiu do seu país de origem e foi para outro país. Então é isso. É essa a diferença entre imigração e migração e emigração. É essa a diferença. Vejam, crianças, agora vocês irão pegar o livro didático de vocês, de história, e abrirem na página 112. Nessa página 112, vocês irão fazer uma leitura, né, desse texto sobre a imigração no Brasil. Vocês irão perceber que o deslocamento populacional ele já vem acontecendo desde muito antes do descobrimento do Brasil. A necessidade de migrar era constante, pois as pessoas buscavam uma melhor qualidade de vida. Durante em que o Brasil pertenceu a Portugal, era colônia de Portugal, isso no século XVI, entre o século XIX, bastante portugueses habitavam as terras brasileiras. Não só os portugueses, mas também como franceses, holandeses e outros europeus. Essa imigração ocorria assim de forma demasiada devido à expansão do comércio, pois entre os séculos XVI e XIX ainda, tiveram que buscar outras pessoas em outro país, até em outro continente, para trabalhar aqui nas terras brasileiras, pois os índios não estavam mais dando de conta.
Então, foi quando os portugueses, né, tiveram que buscar os africanos que trabalhavam aqui como escravos. Trabalhavam de forma explorativa, não recebiam nada em troca. Vamos ver como ficou a imigração a partir do século XIX, quando nosso país, o Brasil, ficou independente de Portugal. Com essa independência, facilitou que outros países, pessoas de outros países, imigrassem aqui para as terras brasileiras. Nessa época, já existia todo um processo de libertação dos escravos. E os escravos sendo libertos, surgiria mais oportunidades de trabalho para outras pessoas, imigrantes que viessem de outros países. Esse trabalho exercido pelos imigrantes seria um trabalho remunerado, diferentemente dos escravos, né, que não recebiam nada em troca. E assim, entre os anos de 1870 e 1930, mais de 3 milhões de pessoas de diversas origens imigraram aqui para o Brasil, como os alemãos, italianos, espanhóis, japoneses e também árabes. Nessa página 113, nós iremos estudar sobre a imigração e a cultura do café. No ano de 1830, a produção agrícola principal aqui no Brasil era o café. Então, necessitava de pessoas para trabalhar. Como não podia mais escravizar, né, nem traficar africanos, escravos, então o governo da época pensou em uma campanha de divulgação. Então, essa campanha era para atrair cada vez mais pessoas estrangeiras para vir trabalhar aqui no Brasil. Muitos desses imigrantes ficaram muito empolgados, entusiasmados, pois saíam de muitas vezes de lugares que tinham conflitos, né? Tinha problemas econômicos e escassez de alimentos. E saíam dos seus países de origem e vinham na esperança de uma vida melhor, de uma vida digna aqui no Brasil. No entanto, muitos tiveram muita dificuldade, né, com pagamentos, muitos tinham dificuldade para realizar os trabalhos, dificuldade com a língua também, pois falavam outra língua diferente. Muitos tinham que trabalhar bastante e recebia pouco. Então, assim, para uns deu certo, mas para uns sofreram muitas dificuldades para se adaptar aqui nas terras brasileiras. Nessa mesma página 113, vocês irão realizar essa atividade. Na questão 1, perguntou o seguinte: quais as principais razões da imigração para o Brasil? Por que acontecia essas imigrações? Vocês vão escrever nesse espaço. Na questão 2, disse o seguinte: observe a imagem a seguir e responda a questão. A pergunta é: quem são e o que estão fazendo as pessoas retratadas na pintura? Como elas são retratadas? Então, vocês vão observar essa imagem e responder as perguntas, ok? Não deixem de ler todo o texto, tá certo, minha gente? Não limite-se apenas à minha explicação, tá? Qualquer dúvida, pessoal, volta no texto, volta à explicação inicial, tá certo? E não deixe de responder a atividade. Então, essa foi a nossa aula hoje de história. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.